Houve uma noite em que um homem parou de reconhecer a própria voz ao orar. Dias depois, pessoas ao seu redor começaram a mudar só de ficar perto dele. Isso tem nome, e a Bíblia chama isso de manto. Existe um momento na vida de um homem ou de uma mulher em que Deus decide fazer algo que ninguém mais percebe, mas que muda tudo. Não é um sinal no céu. Não é uma voz trovejante saindo das nuvens. É algo mais silencioso, mais íntimo, e por isso mesmo mais perturbador para quem vive esse instante. A Bíblia nos apresenta essa realidade através de uma imagem muito específica, usada séculos atrás, mas que continua atual até hoje: o manto. Quando lemos em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, o relato do profeta Elias, encontrando Eliseu no meio do campo, lançando sobre ele o seu manto, não estamos apenas lendo uma cena histórica. Estamos vendo o retrato de algo que Deus ainda faz. Ele escolhe pessoas comuns no meio de tarefas comuns e sobre elas deposita algo que não pode ser explicado por lógica humana nenhuma. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que a marca de um chamado genuíno de Deus não está na euforia do primeiro momento, mas na disposição de continuar quando o preço começa a aparecer. E é exatamente isso que Eliseu viveu. Ele estava arando a terra com 12 juntas de bois, uma cena de trabalho comum, de rotina, de suor. Não havia nada de espiritual naquele instante, pelo menos aos olhos humanos. Mas o texto sagrado nos mostra que Deus vê o que os homens não veem. Ele vê o coração disponível antes mesmo de esse coração saber que está sendo observado. E quando o manto de Elias caiu sobre os ombros de Eliseu, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Aqui está o primeiro sinal que muitos não percebem quando Deus começa a colocar um manto sobre alguém: a insatisfação com o que antes bastava. Eliseu tinha bois, tinha terra, tinha uma família com posses, conforme o texto revela mais adiante, quando ele mata os bois e usa a madeira do arado para preparar a refeição do povo. Ele tinha estabilidade, tinha aquilo que qualquer pessoa da época consideraria uma vida completa. Mas no instante em que o manto tocou seus ombros, algo dentro dele gritou que aquilo já não era suficiente. Se você tem sentido nos últimos tempos uma inquietação que não combina com a sua realidade confortável, talvez não seja insatisfação comum. Talvez seja o cheiro do manto sendo colocado sobre você. O segundo sinal é a perseguição repentina de pessoas que antes eram indiferentes a você. Quando alguém recebe um chamado espiritual mais elevado, o ambiente ao redor sente. Nem sempre as pessoas sabem explicar o que sentem, mas percebem que você mudou, e algumas dessas pessoas não vão gostar dessa mudança. Jesus advertiu sobre isso quando disse, segundo o relato de João, capítulo 15, versículo 19, que se o mundo odiasse os discípulos, era porque já tinha odiado a ele primeiro, e que aqueles que pertencem ao mundo amam apenas o que é do próprio mundo. Esse princípio não mudou. Quando o manto de Deus começa a se ajustar sobre a sua vida, algumas amizades vão esfriar sem explicação lógica. Isso dói, mas é parte do processo. O terceiro sinal, e talvez o mais físico de todos, é o cansaço nas tarefas que antes eram prazerosas. Eliseu, um homem acostumado à labuta do campo, de repente já não conseguia se concentrar totalmente naquilo que fazia havia anos. A rotina que antes parecia sustentável agora pesava de um jeito diferente, não porque o trabalho tivesse mudado, mas porque ele havia mudado. Quando Deus coloca um chamado sobre uma pessoa, as coisas antigas começam a parecer pequenas demais para o tamanho da alma que está sendo moldada. Não é orgulho, é a preparação de Deus reorganizando prioridades que o próprio ser humano ainda não entende racionalmente. Há ainda um quarto sinal mais delicado, que é a urgência de se despedir do passado antes de seguir adiante. Eliseu pediu permissão para beijar seu pai e sua mãe antes de seguir Elias. Ele não abandonou tudo de forma abrupta e insensível. Houve um processo de encerramento, de honra ao que ficava para trás. Muitos, quando sentem o chamado de Deus, cometem o erro de achar que precisam cortar tudo de uma vez, sem cuidado, sem despedida. Mas o texto sagrado nos ensina outra coisa, que é possível seguir adiante com o coração em paz,
sem queimar pontes desnecessariamente, honrando aquilo que Deus usou para prepará-lo até aquele momento. E por fim, o quinto sinal é a disposição de destruir o que sustentava a vida antiga. Eliseu matou os bois, usou a madeira do arado como lenha. Ele não guardou uma rota de fuga, não deixou um plano B esperando, caso o chamado desse errado. Esse é o ponto em que muitos param. É fácil aceitar um chamado quando ainda se pode voltar atrás sem custo algum. Difícil é queimar aquilo que garantiria conforto se a fé vacilasse. Foi esse gesto, mais do que qualquer palavra, que provou que Eliseu havia realmente recebido o manto, e não apenas admirado a ideia dele. Vale entender por que a imagem do manto foi escolhida pelas Escrituras e não outra coisa qualquer. Na cultura daquele tempo, o manto de um profeta não era apenas uma peça de roupa. Ele representava autoridade, identidade e função. Quando Elias lançou o manto sobre Eliseu, ele estava dizendo, sem precisar falar uma palavra sequer, que a autoridade profética estava sendo transferida. Mais tarde, quando Elias foi arrebatado, conforme 2 Reis, capítulo 2, versículo 13, foi justamente o manto que caiu de volta ao chão. E foi esse mesmo manto que Eliseu apanhou para atravessar o rio Jordão e assumir de fato o ministério que lhe fora confiado. E isso nos ensina algo poderoso. Receber um chamado não é o mesmo que exercê-lo. Muita gente sente o toque do manto, mas larga a peça no caminho, com medo do peso que ela carrega. O sinal verdadeiro de que alguém recebeu o manto não está apenas no início emocionante, mas na hora em que essa pessoa se abaixa, apanha o que caiu e segue andando mesmo sem a presença visível de quem a chamou. Se você reconheceu nesses 5 sinais algo que está acontecendo dentro de você agora, eu preciso te dizer, continue comigo até o final deste vídeo, porque os próximos sinais vão explicar exatamente onde essa história costuma chegar e o que Deus espera de quem carrega esse tipo de chamado. Antes de seguirmos, se este canal tem sido um lugar de refúgio e ensino para a sua caminhada, se inscreva agora mesmo, porque toda semana trazemos mensagens como essa, baseadas na palavra e na tradição dos grandes pregadores que vieram antes de nós. E se você sente que precisa dar um passo mais profundo na sua intimidade com Deus, preparamos um guia chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link fixado no primeiro comentário. Muitas pessoas que caminharam por esse guia relatam ter encontrado ali a clareza que buscavam para entender o que Deus estava fazendo em suas vidas. Vamos seguir juntos para o próximo sinal. Depois que o manto cai sobre alguém, o silêncio que vem em seguida costuma ser o teste mais difícil de todos. Ninguém fala sobre isso, mas é verdade. Eliseu seguiu Elias, tornou-se seu servo, mas por um bom tempo a Escritura não registra nenhum milagre feito por ele, nenhuma palavra profética marcante saindo da boca dele. Ele apenas serviu. Derramava água nas mãos do profeta, conforme relata 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, quando outros já o reconheciam apenas por essa função de auxiliar. Isso incomoda quem recebeu um chamado e esperava reconhecimento imediato. O sexto sinal de que Deus colocou um manto sobre alguém é justamente esse período de anonimato que parece durar mais do que deveria. Não é castigo, é lapidação. Muitos confundem esse tempo de silêncio com abandono divino. Acham que, se realmente houvesse um chamado, as portas já estariam abertas, os dons já estariam operando com força total, o reconhecimento já teria chegado. Mas a história bíblica não funciona dessa maneira apressada. Davi foi ungido rei ainda jovem, conforme 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, e passou anos fugindo de Saul pelas cavernas antes de sequer aproximar-se do trono. José recebeu sonhos que anunciavam grandeza e passou por um poço, pela escravidão e pela prisão, antes de qualquer palavra daqueles sonhos se cumprir. O padrão se repete: manto recebido, silêncio prolongado, depois cumprimento. Se você está nessa fase de espera sem explicação, sem aplausos, sem confirmação visível, talvez não esteja sendo esquecido. Talvez esteja sendo preparado. O sétimo sinal é a intensificação da vida de oração.
mesmo quando ninguém está observando. Quem recebe o manto começa a orar de um jeito diferente, mais insistente, mais desesperado por respostas que antes pareciam dispensáveis. Não é uma disciplina forçada, é uma necessidade que nasce de dentro. A pessoa sente que já não consegue viver os dias comuns sem aquele tempo reservado com Deus, porque algo nela mudou de tamanho e agora precisa de mais sustento espiritual do que antes. Essa fome nova, que incomoda quem não a entende, costuma acompanhar quem está sendo preparado para carregar algo maior do que a própria força pode sustentar sozinha. O 8º sinal envolve provações específicas que testam exatamente aquilo que a pessoa receberá como dom. Se alguém está recebendo um chamado para curar, muitas vezes vai enfrentar doenças ou dores em sua própria vida ou na de pessoas próximas. Se está recebendo um chamado para ensinar sobre paciência, é bem provável que situações irritantes comecem a se multiplicar ao seu redor. Isso não é coincidência cruel, é treinamento funcional. Tiago escreve em sua carta, capítulo 1, versículo 3, que a prova da fé produz paciência, e essa paciência, quando aperfeiçoada, deixa a pessoa completa e sem falta de nada. Deus não entrega ferramentas para quem nunca precisou usá-las. Ele forma primeiro a experiência, para depois confiar a autoridade. Há também, como 9º sinal, uma nova sensibilidade à presença do mal ao redor. Antes, certas conversas, certos ambientes, certas atitudes passavam despercebidas. Agora, algo dentro da pessoa se incomoda profundamente diante daquilo que antes era tolerado com naturalidade. Essa sensibilidade não nasce de julgamento arrogante, nasce de discernimento espiritual amadurecendo. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9, ora para que o amor deles abundasse mais e mais em ciência e em todo o discernimento. Esse discernimento aumentado é muitas vezes um efeito colateral direto do manto sendo ajustado sobre os ombros de alguém. As pessoas ao redor podem até estranhar essa nova percepção, chamando de exagero o que na verdade é maturidade espiritual em construção. O 10º sinal, talvez o mais surpreendente, é o surgimento de uma coragem que a própria pessoa desconhecia possuir. Diante de situações que antes causariam paralisia, agora existe firmeza. Diante de conversas que antes seriam evitadas por medo de conflito, agora existe disposição para falar a verdade com amor, mas sem covardia. Essa coragem não vem de autoajuda nem de motivação passageira. Vem de uma fonte mais profunda, ligada diretamente à convicção de que existe um propósito maior sendo cumprido através daquela vida. Josué recebeu essa exortação de Deus, registrada no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, para ser forte e corajoso, sem temer nem se atemorizar, porque o Senhor estaria com ele por onde quer que fosse. Esse tipo de coragem sobrenatural costuma acompanhar quem já não está mais vivendo apenas para si mesmo. É interessante notar que nenhum desses sinais depende de um sentimento inicial espetacular. Eliseu não gritou de euforia quando o manto caiu sobre ele. O texto apenas registra que ele deixou os bois, correu atrás de Elias e pediu para se despedir dos pais. Foi um gesto contido, quase discreto, mas absolutamente decisivo. Muitas pessoas esperam sentir fogo, arrepio, uma emoção incontrolável, para acreditar que Deus está fazendo algo em suas vidas. Mas a experiência bíblica mostra outra coisa. O chamado genuíno geralmente se revela pela disposição silenciosa de seguir, não pela intensidade da emoção sentida no primeiro instante. Se você tem seguido, mesmo sem sentir grandes emoções, mesmo sem entender completamente o que está acontecendo, isso já é por si só um sinal poderoso de que o manto está sobre você. Vale ainda observar um detalhe que passa despercebido na maioria das leituras rápidas desse relato. Quando Elias encontrou Eliseu, ele não parou para explicar o que estava fazendo. Lançou o manto e continuou andando, como se aquele gesto já dissesse tudo o que precisava ser dito. Foi Eliseu quem correu atrás dele, quem tomou a iniciativa de buscar entendimento sobre o que tinha acabado de acontecer. Isso revela algo importante sobre como Deus costuma agir. Ele raramente entrega um manual detalhado junto com o chamado.
Ele dá o sinal e espera que a pessoa corra atrás do entendimento sem ficar parada, esperando explicação completa antes de dar o primeiro passo. A fé bíblica pede movimento antes da clareza plena, confiança antes da explicação completa. É nesse movimento que Deus revela, aos poucos, o restante do plano que preparou. Há também um aspecto que merece atenção. O tempo de silêncio e preparo nunca é tempo perdido aos olhos de Deus, mesmo quando parece exatamente isso aos olhos humanos. Moisés passou 40 anos cuidando de ovelhas no deserto antes de ser enviado para libertar um povo inteiro, conforme se depreende do relato de Êxodo, capítulo 3, quando Deus o chama junto à sarça ardente, justamente enquanto ele apacentava o rebanho do sogro. Aqueles 40 anos não foram desperdício, foram a escola onde ele aprendeu a conhecer o deserto, que mais tarde atravessaria com milhões de pessoas em seus cuidados. Da mesma forma, o tempo em que Eliseu serviu Elias, derramando água em suas mãos, sem milagres visíveis, foi o período em que ele aprendeu de perto o caráter e a intimidade com Deus que o profeta mais velho possuía. Não existe atalho para essa formação. Quem tenta pular essa etapa geralmente carrega a autoridade sem ter o caráter necessário para sustentá-la. E isso quase sempre termina em queda. Esses sinais que acabamos de percorrer se somam aos primeiros e formam um quadro cada vez mais nítido. Mas ainda há mais para entender, principalmente sobre o momento em que esse chamado precisa ser confirmado publicamente. E é exatamente para lá que vamos seguir agora. Chega um dia em que o manto que estava sendo preparado em segredo precisa ser confirmado diante de outros olhos. Esse é um momento que a maioria das pessoas teme, porque exige exposição, decisão e coragem de sustentar, em público, aquilo que até então era vivido apenas no íntimo. Com Eliseu, esse dia chegou quando Elias já sabia que seria levado ao céu. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9, registra que Elias perguntou a Eliseu o que ele desejava antes de ser arrebatado, e Eliseu respondeu pedindo uma porção dobrada do espírito que estava sobre o profeta mais velho. Não foi um pedido de riqueza, nem de fama, nem de conforto. Foi um pedido de substância espiritual, algo que revela exatamente o que estava formado dentro dele depois de todos aqueles anos de serviço silencioso. Esse é o 11º sinal de que alguém carrega um manto genuíno. O desejo, quando confrontado com a possibilidade de pedir qualquer coisa a Deus, de pedir mais capacidade espiritual e não mais conforto material. Muitas pessoas, diante da mesma pergunta que Elias fez, pediriam segurança financeira, resolução de problemas familiares ou até reconhecimento diante dos outros. Eliseu pediu algo que só faria sentido para quem já havia decidido que o restante da vida seria dedicado ao chamado recebido. Esse tipo de prioridade não se finge, ela nasce de dentro, depois de um processo de transformação que já vinha ocorrendo havia tempo. Mas o pedido de Eliseu recebeu uma resposta condicional, e essa condição carrega o 12º sinal. Elias disse que aquilo era coisa difícil de conceder, mas que, se Eliseu o visse no momento em que fosse arrebatado, o pedido seria concedido. Ou seja, a confirmação do chamado dependia de um ato de atenção espiritual sustentada. Eliseu precisaria estar olhando, presente, atento, no exato instante em que a manifestação acontecesse. Quantas pessoas perdem a confirmação do próprio chamado simplesmente por estarem distraídas, cansadas, dispersas, olhando para outra direção no momento em que Deus decide agir? A vigilância espiritual não é um detalhe secundário. É, muitas vezes, a diferença entre receber ou não aquilo que já estava reservado. O 13º sinal aparece na resistência que outros profetas tentaram impor a Eliseu durante o caminho. Por 3 vezes, conforme o mesmo capítulo relata, grupos de profetas em Betel e em Jericó se aproximaram de Eliseu, perguntando se ele sabia que o Senhor tiraria seu senhor de cima dele naquele dia. E por 2 vezes, Elias mesmo pediu que Eliseu ficasse para trás, dizendo que o Senhor o enviava para outro lugar. Em ambos os casos, Eliseu respondeu com a mesma firmeza: como o Senhor vive e como a alma dele vive, ele não deixaria o mestre.
Esse tipo de insistência, essa recusa em se afastar, mesmo quando parece haver justificativa razoável para isso, costuma acompanhar quem realmente entendeu o valor daquilo que está prestes a receber. Nem toda voz que sugere desistência vem para proteger. Algumas vêm justamente para afastar alguém do momento decisivo de sua vida. Chegando ao Jordão, aconteceu algo que representa o 14º sinal. A necessidade de atravessar junto com o Mestre uma barreira que normalmente separaria os caminhos de ambos. Elias tomou seu manto, dobrou-o, feriu as águas e elas se separaram, permitindo que os dois atravessassem em seco, conforme descrito no mesmo relato bíblico. Antes de receber o manto de forma definitiva, Eliseu precisou atravessar, ao lado de Elias, um obstáculo que naturalmente seria intransponível. Isso ilustra uma verdade repetida em várias histórias de chamado. Raramente alguém recebe autoridade espiritual sem antes atravessar, na companhia de quem já a possui, alguma dificuldade que sozinho não conseguiria superar. A presença de mentores, de pessoas mais experientes na fé, costuma ser o meio que Deus usa para conduzir alguém através dessas águas que, à primeira vista, pareceriam impossíveis de cruzar. O momento culminante chega quando, do outro lado do Jordão, Elias é levado ao céu num redemoinho, com carros e cavalos de fogo aparecendo entre os dois profetas. Eliseu presenciou tudo isso, sem desviar o olhar, e clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Essa reação revela o 15º sinal, a dor genuína da separação, que não diminui a certeza do chamado, mas caminha junto com ela. Muitos imaginam que receber o manto significa viver sem perdas, sem dor, sem despedidas dolorosas. A experiência de Eliseu mostra o oposto. Ele chorou, rasgou as próprias vestes em 2 pedaços, demonstrando luto genuíno, e apenas depois disso, apanhou o manto que havia caído de Elias. Esse gesto final é decisivo. Eliseu não ficou paralisado pela dor a ponto de esquecer o propósito que estava diante dele. Chorou, rasgou as vestes, e então se abaixou, pegou o manto, voltou até a margem do Jordão e feriu as águas, perguntando onde estava o Senhor, o Deus de Elias. As águas se separaram novamente, e ele atravessou sozinho, confirmando diante dos filhos dos profetas que o testemunharam do outro lado que o espírito de Elias repousava agora sobre Eliseu. A dor não impediu a continuidade. Pelo contrário, foi exatamente depois da dor que a confirmação pública aconteceu, diante de testemunhas que já não podiam duvidar do que tinham visto. Vale reparar que ninguém precisou anunciar essa mudança em voz alta. As próprias águas, ao se abrirem uma segunda vez, já falaram por si só, diante de olhos que estavam atentos. Há um detalhe curioso nesse relato que costuma passar despercebido. Os filhos dos profetas de Jericó viram Eliseu atravessar o Jordão sozinho, testemunharam o milagre e, mesmo assim, insistiram em enviar 50 homens para procurar Elias pelos montes, achando que talvez o Espírito do Senhor o tivesse apenas arrebatado para outro lugar da terra. Eliseu tentou dissuadi-los, sabendo que a busca seria inútil, mas cedeu diante da insistência deles. Por 3 dias os homens procuraram e não encontraram nada. Esse episódio ensina algo importante sobre quem recebe um chamado confirmado. Nem todos ao redor vão aceitar imediatamente a nova realidade, mesmo diante de evidências claras. Algumas pessoas vão insistir em procurar explicações antigas para fenômenos novos, recusando-se a admitir que algo genuinamente mudou. Isso não invalida o chamado, apenas revela que a confirmação diante de Deus muitas vezes chega antes da aceitação plena por parte dos homens. Se você está atravessando um momento de perda, de luto, de despedida difícil e, ao mesmo tempo, sente que carrega um chamado maior do que sua dor atual, saiba que essa combinação não é contraditória. Ela é, na verdade, um padrão bíblico recorrente. E há ainda mais sinais para entendermos sobre o que acontece depois que essa confirmação pública finalmente se estabelece. Assim que Eliseu atravessou o Jordão sozinho, a primeira coisa que a Escritura registra não é um sermão nem uma demonstração de poder para impressionar multidões. É um pedido simples, feito por homens da cidade de Jericó,
que se aproximaram dele reclamando que as águas da região eram más e a terra causava esterilidade. Eliseu pediu um prato novo com sal, lançou o sal na fonte e declarou que o Senhor havia curado aquelas águas, conforme relata 2 Reis, capítulo 2, versículo 21. E as águas ficaram boas, permanecendo assim, segundo o próprio texto, até aquele dia em que foi escrito. Esse é o 16º sinal de que alguém realmente recebeu um manto. O primeiro uso da autoridade recebida costuma ser prático, discreto, voltado para resolver um problema real de pessoas comuns e não para exibição pessoal. Muita gente imagina que ao receber um chamado espiritual, o primeiro impulso deveria ser algo grandioso, público, capaz de gerar comoção imediata. Mas o padrão bíblico aponta para outra direção. Eliseu usou o novo manto para resolver a água imprópria de uma cidade que sofria havia tempo com aquele problema. Não houve discurso solene, não houve anúncio de que ali estava um novo grande profeta de Israel. Houve simplesmente serviço aplicado a uma necessidade concreta. Esse é, muitas vezes, o teste real da autenticidade de um chamado. Será que a pessoa está disposta a usar o que recebeu para servir problemas pequenos e cotidianos, ou só deseja usar seus dons quando há palco e reconhecimento garantidos? O 17º sinal aparece logo em seguida, e ele é desconfortável de se ler, mas necessário de se entender. Eliseu subiu para Betel, e no caminho, alguns rapazes da cidade saíram e começaram a zombar dele, gritando que subisse, calvo, repetidas vezes. A reação de Eliseu foi virar-se, olhar para eles e amaldiçoá-los em nome do Senhor, e 2 ursas saíram do bosque e feriram 42 daqueles jovens. Esse episódio, por mais chocante que pareça à primeira leitura, revela algo sério sobre o peso da autoridade espiritual. Zombar do que Deus estabeleceu não é um gesto neutro. Existe uma seriedade em torno daquilo que Deus separa para seu serviço, e o desrespeito proposital contra essa autoridade carrega consequências que a mentalidade moderna, acostumada a relativizar tudo, prefere ignorar. Não se trata de justificar dureza ou de buscar retaliação contra quem discorda de uma fé. Trata-se de reconhecer que existe algo sagrado sendo tratado com leviandade quando alguém escolhe rir daquilo que deveria, no mínimo, ser respeitado com seriedade. Esse relato nos ensina o 18º sinal. Quem carrega um chamado autêntico vai inevitavelmente ser alvo de zombaria, principalmente de pessoas jovens ou imaturas na fé, que ainda não compreendem o peso do que está sendo confirmado diante delas. Isso não significa buscar conflito ou reagir com dureza a qualquer crítica recebida. Significa reconhecer que a autoridade espiritual, quando genuína, sempre atrai algum tipo de zombaria, seja sutil, seja explícita, vinda de quem prefere desqualificar através do riso o que não consegue refutar através de argumentos sólidos. Se você tem sido motivo de piada por causa da sua fé, por causa de mudanças que Deus tem feito em sua vida, saiba que isso, infelizmente, faz parte de um padrão antigo, que já acontecia muito antes de você nascer. O 19º sinal se manifesta na multiplicação de intervenções práticas que Eliseu passa a realizar ao longo de sua vida. O azeite da viúva, que se multiplica para pagar suas dívidas, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 4, o filho da mulher sunamita, que é ressuscitado depois de morrer subitamente, a comida envenenada que se torna própria para consumo diante da fome do povo, o leproso Naamã, que é curado ao banhar-se 7 vezes nas águas do Jordão. Cada um desses episódios mostra uma característica marcante. Eliseu não escolhia apenas os casos grandiosos e visíveis. Ele atendia viúvas endividadas, famílias enlutadas, situações domésticas que ninguém mais notaria como merecedoras de intervenção divina. Isso revela que o manto, quando genuíno, não se limita a atuar em grandes palcos. Ele se estende também às necessidades pequenas, silenciosas, que a maioria das pessoas considera insignificantes demais para receber atenção especial. E há ainda o 20º sinal, talvez o mais consolador de todos para quem está caminhando nessa jornada: a continuidade da autoridade espiritual, mesmo depois da morte. 2 Reis,
capítulo 13, versículo 21, relata que tempos depois da morte de Eliseu, um grupo de homens estava enterrando um corpo, quando avistou uma tropa inimiga se aproximando, e por pressa lançaram o corpo dentro da sepultura de Eliseu. Assim que o cadáver tocou os ossos do profeta, o homem reviveu e se levantou sobre os próprios pés. Isso mostra de maneira contundente que o que Deus deposita em uma vida entregue não desaparece facilmente, nem mesmo diante da própria morte física. A unção genuína deixa marcas que ultrapassam os limites da existência terrena da pessoa que a carregou, permanecendo ativa mesmo quando os olhos humanos já não conseguem mais enxergar quem a carregava originalmente. Vale destacar também o episódio de Naamã com mais atenção, porque ele revela algo profundo sobre como as pessoas frequentemente reagem diante das instruções simples que recebem de Deus através de quem carrega o manto. Naamã era um general estrangeiro, poderoso, respeitado, e esperava um ritual grandioso, algo à altura de sua posição, quando foi orientado por Eliseu, através de um mensageiro, apenas a lavar-se 7 vezes nas águas do Jordão. Ele ficou indignado com a simplicidade da instrução, chegando a considerar os rios de sua própria terra melhores do que aquele rio pequeno de Israel. Só depois de ser convencido por seus próprios servos é que ele obedeceu. E a cura veio exatamente como havia sido prometida. Esse episódio ensina que a autoridade espiritual genuína não costuma se manifestar através de fórmulas complicadas ou espetaculares, mas através de instruções simples que exigem apenas obediência humilde. Muitas pessoas hoje continuam esperando soluções grandiosas e complicadas para seus problemas espirituais, quando o que Deus pede, através de quem carrega seu manto, costuma ser algo simples demais para o orgulho humano aceitar sem alguma resistência inicial. Todos esses sinais, somados aos que já vimos anteriormente, formam um retrato completo de como Deus costuma agir quando decide colocar um manto sobre alguém. Começa discreto, atravessa provações, enfrenta resistência e zombaria, mas termina produzindo frutos que ultrapassam a própria vida da pessoa escolhida. Falta ainda entendermos como reconhecer na prática se esses sinais estão de fato acontecendo na sua própria história, sem confundir emoção passageira com chamado verdadeiro. E é exatamente para isso que seguimos agora. Reconhecer na prática se você está vivendo esse processo não é tarefa para se fazer sozinho, isolado, apenas com base em impressões internas. A própria história de Eliseu mostra que o chamado foi confirmado por testemunhas, por um processo, por frutos visíveis ao longo do tempo. Muita gente comete o erro de confundir entusiasmo religioso passageiro com chamado genuíno, e depois se frustra quando a euforia inicial esfria e a rotina de servir sem reconhecimento começa a pesar. Por isso, o primeiro critério prático que precisa ser observado é a permanência. Paulo escreve na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio ceifaremos, se não desfalecermos. Quem carrega um manto verdadeiro continua servindo mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando os resultados demoram a aparecer, mesmo quando o cansaço tenta convencer a pessoa de que talvez tenha se enganado a respeito de tudo aquilo. O segundo critério prático é a coerência entre o que a pessoa diz acreditar e como ela realmente vive nos detalhes escondidos do dia a dia. Não é raro encontrar quem fala com eloquência sobre fé, sobre chamado, sobre propósito, mas cuja vida particular, longe dos olhos públicos, contradiz completamente esse discurso. Jesus alertou sobre isso quando disse, segundo o relato de Mateus, capítulo 7, versículo 20, que pelos frutos se conhecem as árvores. O manto não se prova através de discurso bem construído, mas através de frutos que resistem à observação de perto, inclusive nos momentos em que ninguém está prestando atenção. O terceiro critério envolve a disposição genuína de servir mesmo em tarefas que parecem pequenas demais para quem se considera especial. Eliseu passou anos derramando água nas mãos de Elias antes de qualquer manifestação pública de autoridade.
Se hoje você sente resistência interna diante de tarefas humildes, se sente que certas funções estão abaixo do que Deus supostamente reservou para você, esse sentimento merece atenção cuidadosa. Não porque humildade signifique aceitar qualquer tipo de maus tratos ou injustiça, mas porque a soberba disfarçada de identidade espiritual costuma ser um dos maiores obstáculos para quem realmente está sendo preparado para algo maior. O quarto critério é a maneira como a pessoa lida com a correção e com a crítica recebida de outros crentes maduros. Provérbios, capítulo 27, versículo 6, ensina que fiéis são as feridas feitas por um amigo sincero, enquanto os beijos de um inimigo disfarçado são enganosos e traiçoeiros. Quem está sendo formado por Deus aprende, mesmo que com dificuldade, a receber correção sem se fechar em orgulho defensivo. Já quem constrói uma falsa identidade espiritual apenas para impressionar os outros, costuma reagir com irritação desproporcional diante de qualquer questionamento, tratando toda crítica como perseguição pessoal e todo conselho sincero como ataque disfarçado. O quinto critério prático, talvez o mais silencioso de todos, é a transformação genuína no caráter, e não apenas no vocabulário religioso aprendido em ambientes de igreja. É possível aprender terminologia bíblica, repetir frases de efeito espiritual, dominar uma linguagem que soa madura, sem que o coração tenha passado pela mesma transformação que as palavras sugerem. Paulo descreve na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esses não são conceitos abstratos para serem apenas discutidos em teoria. São características que deveriam se tornar visíveis com o passar do tempo, na maneira como a pessoa trata quem está mais próximo dela, especialmente em casa, onde ninguém finge para impressionar visitas. Vale destacar também que o processo de discernimento não deve ser feito de forma isolada, sem nenhuma referência externa confiável, capaz de apontar cegueiras que a própria pessoa jamais perceberia sozinha. A própria trajetória de Eliseu envolveu o tempo todo a presença de outras pessoas. Elias como mentor direto, os filhos dos profetas como comunidade que testemunhava e confirmava o que estava acontecendo. Quem tenta discernir seu próprio chamado completamente sozinho, sem se submeter a nenhuma forma de acompanhamento espiritual, corre o risco sério de se enganar, seja por excesso de autoconfiança, seja por insegurança que nunca encontra confirmação externa suficiente. A comunidade de fé, quando saudável, funciona como espelho necessário, capaz de apontar tanto os sinais genuínos quanto os auto-enganos sutis que a própria pessoa dificilmente perceberia sozinha, por mais sincera que fosse sua busca. Há ainda um último aspecto prático que merece menção: a paciência com o próprio processo, evitando comparações constantes com a trajetória alheia. Muitas pessoas, ao perceberem alguns desses sinais em suas vidas, tentam acelerar artificialmente aquilo que Deus está construindo com calma, olhando para os passos de outros e sentindo que estão atrasadas. Querem pular etapas, assumir posições de liderança antes da hora certa, buscar reconhecimento antes que o caráter esteja suficientemente formado para sustentar esse reconhecimento sem se corromper. Eliseu esperou anos servindo Elias antes de receber o manto de forma definitiva. Esse tempo não foi desperdiçado. Foi exatamente o período em que ele se tornou capaz de carregar aquilo que mais tarde receberia. Tentar apressar esse processo raramente termina bem. Geralmente resulta em pessoas carregando autoridade que seu caráter ainda não sustenta, o que costuma gerar quedas dolorosas, tanto para quem tropeça quanto para quem observa de perto. Há também um sexto critério que merece atenção, ligado diretamente à forma como a pessoa reage diante do sucesso alcançado por outros que caminham no mesmo chamado. A inveja disfarçada de zelo espiritual é um veneno silencioso, capaz de corroer por dentro alguém que, externamente, parece estar servindo a Deus com dedicação exemplar. Quando Eliseu recebeu o manto, ele não competiu com outros profetas.
Não tentou diminuir a memória de Elias para engrandecer a própria imagem, nem disputou espaço com os filhos dos profetas que já existiam em Betel e Jericó. Pelo contrário, trabalhou em conjunto com essas comunidades, reconhecendo que fazia parte de algo maior do que sua própria trajetória individual. Quem sente inveja constante do avanço espiritual alheio, quem se irrita quando outra pessoa recebe reconhecimento ou frutos visíveis, precisa examinar com cuidado se aquilo que chama de chamado não está, na verdade, contaminado por ambição pessoal, disfarçada de zelo pela obra de Deus. Todos esses critérios, quando observados juntos, formam um quadro confiável para discernir se aquilo que você está sentindo é realmente um chamado de Deus se confirmando em sua vida ou apenas uma emoção passageira que ainda precisa amadurecer antes de virar convicção sólida. E à medida que caminhamos para o encerramento dessa reflexão, vale a pena parar e considerar, com honestidade diante de Deus, em qual desses sinais você mais se reconheceu ao longo deste vídeo. Chegamos ao fim dessa caminhada pela vida de Eliseu, e espero que algo do que foi dito tenha tocado exatamente onde você precisava ser tocado hoje. Obrigado por ter assistido até aqui, por ter dedicado esse tempo a ouvir sobre a palavra de Deus. Se você se identificou com algum desses sinais, deixe nos comentários qual deles mais falou com você. Quero muito ler cada resposta. Se inscreva no canal agora, ative o sininho e continue por aqui, porque toda semana trazemos novas mensagens como essa. E se você sentiu que precisa de mais profundidade na sua caminhada com Deus, o Guia 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus está te esperando no link do primeiro comentário. Deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.